terças, o Boa Tarde Minas conversa com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Todas as entrevistas têm duração de 10 minutos. Hoje eu recebo aqui o deputado estadual pelo PL, Bruno Engler. Deputado, primeiro, boa tarde. Como eu sempre começo perguntando, o que o senhor faria? A primeira coisa, se for eleito, e sentar na cadeira da Prefeitura de Belo Horizonte. André, boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui no Boa Tarde Minas, na Bandeirantes. Pessoal, se eleito prefeito de Belo Horizonte, a primeira coisa que eu vou fazer é um raio-x da nossa prefeitura. A gente precisa auditar todos os contratos e ver para onde está indo o nosso dinheiro. Belo Horizonte é uma prefeitura de orçamento bilionário que não presta serviços de qualidade à população. Então a gente vai entender onde é que está o erro, para onde o dinheiro está indo, para a gente aplicar o recurso do Belo Horizontino para melhorar a vida dos cidadãos. Sobre essa questão hoje, nós temos um problema muito grave em Belo Horizonte, que é o transporte. Inclusive, a Câmara concedeu um subsídio às empresas de transporte, o subsídio foi aprovado pelo atual prefeito. O que o senhor acha disso? Qual modelo o senhor pensa para o transporte público de Belo Horizonte? Olha, André, eu acho que a questão do subsídio é uma solução temporária. Foi o que a Câmara encontrou ali, porque se dependesse do prefeito, a passagem tinha ficado para cima de R$6 ad eterno. Mas a gente vai ter, inclusive, o fim do contrato das empresas de ônibus no mandato do próximo prefeito, em 2027. Então isso coloca a gente numa posição vantajosa da gente poder negociar e exigir um serviço de qualidade para o cidadão. Foi aprovado também no nosso Legislativo Municipal ferramentas de controle e fiscalização dos ônibus que exigem o cumprimento do que é exigido e merecido pela população, sob pena do não recebimento desse subsídio. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais fiscalização, mais cobrança, para que os ônibus de fato rodem no horário que é necessário, não atrasem a vida do cidadão, que a gente não tenha mais aqueles problemas de superlotação. Então, hoje, realmente, o subsídio, ele garante que a gente tenha uma passagem minimamente razoável, mas eu acho que é uma solução temporária e quando a gente for pensar o próximo contrato de ônibus em Belo Horizonte, isso pode ser revisto. Isso pode ser revisto no sentido, por exemplo, da Prefeitura ter mais autonomia para que o cidadão tenha também mais conforto? Como é que isso o senhor pensa nessa revisão em 2027? Olha, eu acho que a solução é a concorrência. Eu acho que a gente tem que fazer um edital amplo. Eu acho que a gente está há muito tempo com as mesmas empresas fazendo serviço de transporte público aqui em Belo Horizonte e ninguém que tenha coragem de enfrentá-las. Então, eu acho que a gente tem que abrir as portas para iniciativas de todo o país. Quem consegue oferecer o serviço de melhor qualidade ao preço mais acessível. E cobrar daqueles que firmarem esse contrato da prefeitura que, de fato, o que foi prometido seja cumprido. Para a gente também não ter aquela situação, André, que o pessoal promete mundos e fundos, Alice no País das Maravilhas, depois fala que não dá para fazer. Tudo aquilo que for acordado tem que ser cumprido à risca, porque é o que o cidadão merece. Agora, uma polêmica que nós temos na cidade e todo mundo discute é a tal da ciclovia na Afonso Pena. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Ô André, aquela ciclovia é um absurdo, né? Olha, a gente tem que entender o seguinte, bicicleta é um meio de transporte importante, é um meio de transporte verde, ecológico, só que a gente precisa entender a topografia do nosso município. Não é viável você fazer uma ciclovia naquele ambiente íngreme da Afonso Pena. Agora, o prefeito, o que ele fez ali foi uma porcaria tão grande que ele pegou o único trecho da Afonso Pena que não tinha trânsito, que é ali, próximo da Praça da Bandeira, e agora tem trânsito também. Está aparecendo no centro da cidade. Uma obra que estava prevista em 25 milhões de reais, ele já gastou 5 milhões, tomou porrada pra caramba da população, não teve coragem de sustentar a ideia ruim que ele teve e suspendeu. Então, assim, não fazendo a ciclovia, o prefeito Fuad já pegou 5 milhões do seu bolso, do meu bolso, do bolso do Belo Horizontino, rasgou e jogou no lixo. Isso é uma falta de respeito com o dinheiro público. Ciclovia tem que ter, mas tem que ter onde é razoável, onde a topografia permite, uma coisa que funcione para o cidadão Belo Horizontino. Porque para subir a Afonso Pena de bicicleta, só se for superatleta. A gente fala muito em polarização, o senhor é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor acha que vai ficar essa polarização na campanha? O senhor tem um adversário de preferência? Como é que é isso? Tem o Rogério Corrêa, que é do campo oposto. Como é que fica essa questão da polarização para o senhor? Olha, André, eu entendo da seguinte maneira. O eleitor cansou daquele político vaselina, que não toma lado, que fala que concorda com tudo, que quer agradar todo mundo. Eu não escolho adversário, eu tenho lado, eu sou de direita, sou conservador, aliado de primeira hora do nosso capitão Jair Bolsonaro e vou apresentar as nossas propostas para mudar Belo Horizonte. Tenho certeza que muitos daqueles têm os mesmos valores que eu defendo, de Deus, pátria, família e liberdade, e vão se identificar. Então, assim, não esperem de mim uma pessoa em cima do muro que não vai se posicionar. Meu posicionamento é claro. Sou cristão,
conservador, defenda essas ideias e vamos fazer uma prefeitura que vai fazer Belo Horizonte caminhar. O senhor foi o deputado mais votado da história, né? Então, muita gente já fala que o senhor está no segundo turno, virtualmente no segundo turno. Tem um eleitorado que é bolsonarista, mas tem um eleitorado que é de direita mais moderado. Como é que o senhor pretende, se chegar ao segundo turno, conquistar esse eleitorado que não é o eleitorado bolsonarista? Olha, André, eu tive a felicidade no último ciclo eleitoral de ser o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, o deputado estadual mais votado da história de Belo Horizonte. Só aqui em BH eu tive mais de 187 mil votos, 14% dos votos para deputados. Isso realmente é muita coisa e eu preciso honrar a confiança desses eleitores. Mas o recado que eu passo é o seguinte: sou sim bolsonarista, sou sim conservador, mas nós vamos apresentar um projeto de modernização para Belo Horizonte. BH está parado no tempo, a gente precisa de gente nova, gente que tem energia, disposição para fazer a nossa cidade caminhar. Então tenho certeza que o eleitor vai ler o meu plano de governo, vai entender as nossas propostas e vai assimilar o que é o melhor para a nossa cidade. A gente vai apresentar um projeto viável para BH e eu tenho certeza que muitos se identificarão e que, se Deus quiser, vamos ter êxito nessa empreitada. O senhor já tem uma vice escolhida? Como é que está isso? Olha, André, isso aí na verdade é uma questão que está em aberto, a gente está buscando construções. Hoje a gente tem o apoio do PP, que é importantíssimo, a gente já tem essa coligação PL-PP, que nos dá 2 chapas de vereadores estruturadas, nos dá um tempo relevante na televisão, mas a gente está aberto ao diálogo para conversar. Todo mundo do campo da direita, da centro-direita, que queira se somar ao nosso projeto, é mais do que bem-vindo. Sobre a questão da conversa, né, com o governo federal, caso o senhor seja eleito, porque Belo Horizonte às vezes precisa trazer recursos e tudo mais, como é que vai ser isso para o senhor? Vai ser uma relação republicana, porque quem é hoje presidente é o Lula, de um campo oposto. Como é que o senhor pensa isso? Olha, André, não é segredo para ninguém que eu não gosto do Lula, mas eu acho que o Lula não está precisando de um amigo para tomar uma cachaça com ele, não. O negócio é que os entes federados, eles precisam conversar, o município precisa conversar com a União. E nessa questão, eu me espelho muito no governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista de primeira hora, é um cara de direita, mas é uma pessoa que se senta com o governo federal para levar as demandas do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo precisa conversar com a União. Belo Horizonte não é diferente. O município de Belo Horizonte precisa conversar com o presidente, independente de quem esteja na cadeira. Se eu for eleito, os 2 primeiros anos vai ser o Lula, os 2 últimos a gente nem sabe quem vai ser, mas independente de quem estiver, Belo Horizonte vai dialogar, vai conversar e vai levar as suas demandas junto ao governo federal. Na saúde, né, o caos absoluto impera em Belo Horizonte, nas UPAs, como que o senhor pensa, o que é preciso fazer na área da saúde? Olha, André, eu acho que a gente precisa modernizar. A saída passa pela modernização. A gente está, infelizmente, com a saúde de BH no analógico. Eu acho que já passou da hora da gente ter um aplicativo que informe ao cidadão, por exemplo, o tempo de espera na unidade de atendimento, na UPA, na UBS, porque às vezes o cidadão mora perto de uma UPA que a espera está lá 4 horas. Mas se ele rodar meia horinha, ele vai para uma UPA que espera meia hora. Então, para ele é mais interessante ir naquela UPA. Eu acho que precisa ter, num aplicativo, na internet, onde há disponibilidade de remédios, para o cidadão não perder viagem, porque às vezes ele vai atrás do remédio, chega lá, o remédio não tem, então para ele já ir no lugar certo. E outra questão também é a gente promover a telemedicina, o atendimento online. A gente viu o advento disso aí na pandemia, principalmente com os planos de saúde. É uma saída porque às vezes, quando a pessoa está numa situação mais simples, ela pode ser atendida dentro da sua própria casa, não precisa se deslocar até a unidade de saúde, e aí quem realmente precisa fazer esse deslocamento vai ter menos gente esperando atendimento junto dela. Rapidamente, que nós estamos acabando, como é que o senhor avalia a atual gestão hoje da prefeitura? Olha, eu acho que a atual gestão é um tanto quanto desastrosa. É um projeto continuado aí do Calil, num prefeito que não tem protagonismo, não tem firmeza na sua posição. A gente deu o exemplo agora da ciclovia. Teve essa ideia de Jerico de fazer uma ciclovia de 25 milhões de reais, tomou pancada, arrependeu, suspendeu, jogou 5 milhões fora. Então, assim, uma prefeitura que não tem firmeza, não tem rumo, desorientada. Eu acho que a gente precisa de gente nova para dar um gás na prefeitura de Belo Horizonte. Então, agora, por favor, deputado, olhando para aquela câmera, eu quero que o senhor faça as suas considerações finais. Fique à vontade para falar o que o senhor quiser para a população de Belo Horizonte. Pessoal, vamos ser sinceros. Olha para as ruas da nossa cidade. BH está abandonada. BH está parada no tempo. E a gente tem aí um tanto de pré-candidatos, políticos velhos, comprometidos, que prometem soluções milagrosas e que não vão resolver o problema de Belo Horizonte. A gente precisa de gente nova, com disposição, para colocar BH no século XXI. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu vou colocar um secretariado técnico, gente competente. Nós vamos trazer medidas inovadoras, modernizar a nossa capital e, de fato, fazer uma cidade melhor para todos os belo-horizontinos. Venha conhecer o nosso projeto. Tenho certeza que você não vai se arrepender.
Deputado, só tem mais 30 segundos rapidamente. Muita esperança de ser prefeito de Belo Horizonte? Muita esperança. Como você bem falou, a gente teve uma votação histórica em 2022. Eu acho que a gente veio num momento de uma crescente muito boa. Apoios importantes do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do Cleitinho, que vão estar encampados conosco na campanha. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar a nossa mensagem. O eleitor vai reconhecer que é o melhor projeto para Belo Horizonte. Se Deus quiser, janeiro do ano que vem, a gente está mudando os rumos da capital. Deputado, muito obrigado. Boa sorte na caminhada para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Até a próxima. Muito obrigado.